Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refúgio Místico. E hoje eu trago o tema que é o seguinte: no que você deve focar neste momento, né? Um vídeo aqui direcionado para a questão do desenvolvimento pessoal. E eu decidi trazer essa temática porque às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Fica com aquela sensação, e agora, para onde é que eu devo ir? E o tarô, né, junto com os demais oráculos, eles têm justamente essa função de nos orientar, né? Há agora aí uma polêmica de pessoas que ficam dizendo: ai, tarô é ilusão, ai, larguei tarô porque estava acabando minha vida. Gente, eu vou ser bem sincera, como uma pessoa que sempre teve, de certa forma, assim, desde adolescente, no pé ali, né, com o pezinho ali no esotérico, né, na questão do ocultismo, assim, de certa maneira, eu não acho que o problema está no tarô, tá? A questão são as pessoas que não sabem tratar os seus dilemas internos, e elas acabam sempre querendo um culpado, né? Elas querem sempre encontrar uma bengala, vamos dizer assim, uma muleta, para que elas possam justificar a inabilidade delas de lidar com questões pessoais, com questões de cunho emocional. Como vocês sempre sabem, eu sempre digo aqui, ó, como vocês já estão acostumados, eu sempre digo: olha, você está precisando de terapia? Não deixe de buscar essa terapia. Está buscando de auxílio médico? Vá buscar, porque o tarô não vai resolver seus problemas. Ele vai te dar um direcionamento, ele pode sim servir como ferramenta de autoconhecimento, mas isso não vai substituir, por exemplo, se você tiver que tomar uma medicação ansiolítico, por exemplo, no psiquiatra, se você tiver um problema como esquizofrenia, como bipolaridade, são questões que têm que ser tratadas aos olhos da ciência, da medicina. Mas as pessoas são 880. E o que a gente vê hoje aqui no Brasil é um fanatismo que está assim, além do que já estava. Se já estava a situação difícil, agora nós estamos mais ainda numa geração de pessoas fanáticas, numa geração de pessoas que não encontram um ponto de equilíbrio na vida delas e dentro delas e ficam recorrendo a ferramentas externas, achando que aquilo vai resolver a vida delas, e não é assim. Então, vejam bem, tem pessoas que têm ansiedade e não tratam, não fazem terapia. Aí às vezes busca o tarô de forma muito compulsiva e de forma equivocada, e depois vai lá e culpa o profissional, ou vai culpar a ferramenta. Mas a culpa nem é do profissional, em alguns casos não é, tá? Em alguns casos sim, porque aí a gente vai bater na questão da falta de ética, da falta de preparo, enfim, mas eu não vou falar sobre isso. E a pessoa tem seus problemas e não trata devidamente com os profissionais adequados para o problema que ela possui, ou para os problemas que ela possui. Aí as pessoas fazem o quê? Querem delegar a responsabilidade da vida delas na mão de alguém, ou de alguma coisa. Então, assim, tarô é amadurecimento. Não é todo mundo que tem preparo, nem para lidar com a leitura, nem para receber e nem para trabalhar como profissional. Não é todo mundo que tem preparo. A vida é assim. Assim como tem pessoas que não têm preparo para ir para a área da saúde, trabalhar como médico, como enfermeiro, que não tem preparo para ser um dentista, para ser um fisioterapeuta, um professor. Porque cada um vai ter uma aptidão. Só que tem pessoas que, por muitas vezes falta de maturidade e às vezes até uma certa ganância e necessidade de status, reconhecimento, vai para certas áreas porque a pessoa simplesmente não amadureceu. Ela não tem autoconhecimento necessário para ela entender que aquele caminho é realmente para ela. E às vezes ela precisa ter aquela experiência, de certa forma, não fluir, não dar certo, para ela entender, olhar para dentro de si e perceber que aquele caminho não era para ela. Ou que ela não estava ali pronta naquele momento. Que talvez daqui a um tempo ela volte já com uma outra mentalidade, com uma outra postura. Por isso que eu tenho esse cuidado, essa responsabilidade de trazer para vocês conteúdos edificantes. Porque eu não quero ver pessoas aqui com dependência emocional, porque o fulano, a fulana não volta para mim, ou não fala comigo, e a pessoa fica usando o tarô de bengala para confirmação, porque isso é normal, passar uma fase dessa na vida. Às vezes você não está bem, está em um momento de carência, isso é normal, faz parte da experiência humana. Mas aí você culpar uma ferramenta que é muito mal utilizada por pessoas imaturas, porque eu já falei aqui que o conceito de maturidade não tem nada a ver com idade. Você pode pegar uma pessoa com 20 anos de idade que vai dar um banho numa de 30, numa de 40, isso é muito relativo. E quando a gente acredita nas questões espirituais, como por exemplo a reencarnação, que eu particularmente acredito, a gente sabe que o espírito ele está muito além da idade biológica. É óbvio que ele vai ter algumas questões que vão se prender à questão da matéria, né? Que é da parte biológica e tudo mais. A gente fica subordinado à matéria.
Só que o espírito às vezes está muito além, está muito mais amadurecido do que aquela pessoa que está naquela idade biológica da matéria. Ela está muito mais amadurecida o espírito dela. Enquanto tem pessoas que têm uma idade super avançada e não tem maturidade. A pessoa está em volta de ilusão, está em volta de charlatanismo, ela está em volta do ego. Principalmente nesse meio que eu lido, tem muita gente egocêntrica, muita gente arrogante, né, que fala coisas absurdas e propaga um monte de falácia para pessoas aí que estão totalmente desorientadas, que não têm uma orientação correta. Então, assim, esse é o ponto de reflexão hoje, que tem a ver com o tema, sim, para a gente entender qual é o direcionamento, qual é o foco que nós temos que dar agora na nossa vida. Lembre-se, como eu sempre falo, é uma tiragem coletiva, não é particular. Então, se alguma coisa não ressoar, isso significa que não é para você, certo? Naquele momento a mensagem não era para ter chegado a você, mas sim para uma outra pessoa muito mais necessitada, tá bom? E outra coisa importante aqui é que o tarô, ele vai ser utilizado e vai ter um significado que você atribui para ele. Porque não adianta o tarô em si vir com a definição legal neutra, mas quem põe significado de positivo ou negativo é você, dentro da sua experiência pessoal, do teu nível de maturidade / consciência. Então, tenham em mente que o tarô, ele pode sim ser utilizado em muitos momentos, mas a partir do momento que você vai entrando no autoconhecimento e você vai aprofundando a sua intuição, para muitos desenvolvendo as suas capacidades mediúnicas e tudo mais, suas percepções extrasensoriais, você vai entendendo que aquela ferramenta não é uma muleta que eu tenho que usar 24 horas por dia para tudo. Se eu for comprar uma água, eu tenho que jogar se eu devo comprar água. Se eu for à praia, eu tenho que ver se eu tenho que ir para a praia. Você vai entendendo que você vai utilizar essa ferramenta em situações pontuais da tua vida. Aí você fala, porque eu me viciei. Você se viciou porque alguma coisa dentro de você não está bem resolvida, que se não houvesse o tarô, você provavelmente ia colocar esse vício em outra coisa. Você iria colocar esse vício em comida, esse vício em bebida, em jogos. Você iria colocar esse vício em relacionamento. Sim, existem pessoas viciadas em relacionamento que não conseguem ficar solteiras 1 mês ou 2. E colocar esse vício em compra. Ia colocar esse vício em qualquer outra coisa. Menos no tarô. Entende? Então você tem que observar e fazer essa reflexão. O que falta dentro de mim? O que está acontecendo comigo que eu preciso, de certa forma, culpabilizar alguém ou alguma coisa para eu não olhar para dentro de mim e entender de onde está surgindo isso. De onde está surgindo esse sentimento de carência? De onde está surgindo essa ansiedade que não tem controle? Será que é advinda de um trauma? Será que eu adquiri por quê? Sou assim desde sempre? Eu nunca tratei, nunca fui para um profissional? Então vocês têm que começar a se questionar isso. Então é por isso que eu trago temas como como é que se diz? A série do tarô Despertando a Sacerdotisa, que é pra gente olhar para dentro e se perguntar o que está acontecendo comigo, como é que eu tô, ou seja, eu tento trazer o tarô de forma terapêutica, algo que trabalha você de dentro para fora. Agora que isso não significa que isso vai substituir o papel de um profissional da área da saúde mental. Já falei isso aqui, Setembro Amarelo está acabando, mas não é porque setembro vai acabar que a gente não deve falar de saúde mental em nenhum mês do ano. Isso tem que ser falado todos os dias, o máximo de vezes possíveis, tá bom? Então, dada essa reflexão aqui, porque eu não quero me delongar, vamos começar aqui para quem elegeu a opção de número 1. Vamos entender aqui. Vamos entender primeiro quais as energias principais, tá? As energias principais. Então, vamos lá começar para quem elegeu a opção de número 1. E vamos aqui dar uma olhada no que os consulentes devem focar nesse exato momento. Os consulentes que elegeram a opção de número 1, o que é que eles têm que focar agora? As energias principais, primeiro, para a gente poder destrinchar aqui a fundo. O eremita, olha o que eu falei. Você tem que focar agora em silenciar a sua mente, trabalhar seu autoconhecimento, olhar para dentro de você. Engraçado que eu não sei porque me deu vontade de fazer essa reflexão do nada. Eu acho que de certa forma, até inconscientemente, eu acho que eu já estava me conectando com a energia da leitura de número 1. Aqui pode ser que você tenha uma resistência a olhar para dentro de você, tá? Aqui você pode ter uma dificuldade de olhar para o teu passado, para as dores do teu passado. Muito interessante isso aqui. Deixa eu colocar mais 2 aqui. No que os consulentes que elegeram a opção de número 1 devem focar nesse exato momento? Aqui é você encarar as suas questões mal resolvidas. Olha que eu falei, professor.
é a carta do professor. E a carta da consciência de sucesso. Aqui é para pessoas que não conseguem aceitar o passado, não conseguem lidar com perdas do passado, que tem aquele sentimento de fracasso e de derrota. Muito bacana essa leitura. Fala muito da sabedoria, da necessidade de adquirir a sabedoria aqui. E a carta de manifeste. Tá uma sincronia perfeita essa leitura. Olha, essa leitura de vocês está bem bonita aqui, tá bem terapêutica mesmo, olha. Aqui sai 2 arcanos maiores, eremita com a força. Aqui tá me falando que é necessário que você não resista ao teu passado. E como assim não resiste? Aqui fala, não é para você ficar apegada ao passado, mas nitidamente você tem um olhar para o seu passado que você olha com muita tristeza. Tem coisas aí na sua vida que não aconteceram como você queria. E aqui não especifica exatamente qual é a área. Então pode ser a área de quê? De trabalho, de estudo, pessoal, familiar, relacionamento de forma geral ou afetivo, projetos. Então aqui fala assim, você tem uma resistência de olhar para o teu passado e aceitar que o teu passado foi um professor para você. Que o teu passado foi necessário para que você tivesse um aprendizado, porque a vida ela é assim. Aqui fala muito dessa jornada de aprendizado que você já está nela. E o eremita está te convidando, que é hora nesse momento, de você estar nessa jornada e você aceitar a jornada do eremita, que é a jornada de silenciar, de se distanciar e começar a aprender a assimilar aquilo que aconteceu na sua vida como uma lição, como um aprendizado e não como uma desgraça, né? E não como algo negativo que veio para fazer você passar por depressões, lamentações. Com a torre e o 5 de copas, pode ser que você esteja no momento de se lamentar, de se arrepender. Ah, eu não deveria ter ficado com aquela pessoa, eu não deveria ter feito tal coisa, aquela situação, aquela escolha que eu fiz na minha vida só me trouxe problemas, e hoje eu não sei mais, eu não tenho mais ânimo e não sei o quê. Aqui está falando, olha, nada que a gente passa na vida é para totalmente, não é para nos prejudicar. Aqui é simplesmente para fazer a gente evoluir. E engraçado, né? Porque é uma situação tão difícil, porque às vezes a gente não tem esse pensamento. O eremita, ele pede aqui com a própria simbologia, né, de um senhor de idade que fala ali da sabedoria, segurando uma lamparina, pede para você iluminar essa escuridão dos teus pensamentos, em torno das coisas que não aconteceram como você gostaria. Você está num momento de tristeza para muitos aqui. Você tem uma resistência muito grande a aceitar o que passou na tua vida, as coisas que não deram certo. Você tem uma dificuldade em aceitar isso. Então é que está me falando assim, você está precisando entender que o teu processo evolutivo, né, com a carta do professor, com o eremita, ele é constante. É um processo que muitas vezes você vai precisar realmente parar, desacelerar para você assimilar e entender as lições que a vida quer que você compreenda, que você assimile para você ganhar maturidade e sabedoria. Então é que está falando, é importante que você pare hoje e comece a olhar para o teu autoconhecimento, buscar livros, buscar conteúdos que possam edificar o teu espírito, que edifiquem o teu desenvolvimento pessoal, o teu nível de consciência, de autoconsciência, porque aqui fala, não resista a esse movimento, não resista a esse medo de não olhar e não encarar o teu passado com aceitação, aprendendo o que foi o melhor que tinha que ser. Era para ter sido daquela maneira, para que hoje você pudesse adquirir aceitação e aprendizado. Então aqui fala assim, a carta da coruja com a torre fala, é o momento de silenciar. Não é momento de você querer se forçar a estar entre pessoas, correspondendo expectativas sociais de pessoas que estão acostumadas ao barulho, à extroversão, à agitação, a falta de foco, a falta de autopercepção, de silêncio, o que é algo aqui muito importante, é você trabalhar o silêncio, porque aqui fala com a carta da manifestação, fala o seguinte, fale, diga ao universo exatamente o que você quer. Então você tem que focar muito também aqui em estudos sobre lei da atração, estudos que você possa se entender e a partir de você se entendendo, ou seja, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, você entender como é que funciona o universo, porque aqui é como se dissesse, aquelas portas fecharam para que janelas pudessem ser abertas, trazendo maior clareza, porque quando a gente abre uma janela, os raios do sol entram, trazendo claridade, aconchego, aqueles momentos que você se sente ali conectado com a natureza, você se sente conectado com
com aquele momento, né? Então aqui é basicamente o que não deu certo não foi porque você não era merecedor, merecedora, não é porque não tinha que ser, foi para trazer desgraça e sofrimento. Foi para justamente você desenvolver uma consciência maior e, acima de tudo, para você poder ter a maturidade e entender o processo e o poder de manifestação que você possui. Por isso que aqui fala, diga ao universo exatamente o que você quer. Ou seja, é através de preces, é através de técnicas de lei da atração, é através de técnicas de visualização, podendo ser até Ho'oponopono, que ajuda a liberar essas memórias de dor, do passado, dessa questão que você tem esse apego ainda ao que não deu certo. Ho'oponopono é excelente para você se desprender desse sentimento de culpa, de arrependimento, de remorso, né? Então, hoje você comece a praticar. Eu sempre estou indicando, porque eu pratico também. É muito bom essa técnica, muito maravilhosa, né? Sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato ou grata, eu te amo. Você fala seu nome, repete. Você pode usar seu nome, usar o dinheiro, usar alguma coisa que você queira curar, um trauma específico. Obviamente não substituindo terapias, mas ajuda muito essa técnica. Junto com reprogramação mental também é muito bom. Afirmações positivas antes de dormir você lê ao acordar. Então assim, tá me falando também que você precisa adquirir uma consciência de sucesso, porque pode ser que você ficou muito preso, muito presa às coisas que não funcionaram na tua vida e você ficou ali remoendo aquilo dali, ruminando e acreditando que aquela chance passou e não vai voltar mais. Mas é por isso que essa é a carta da manifestação, dizendo que você tem o poder de manifestar novamente o que você quer, porém com a consciência mais elevada, com uma maturidade mais desenvolvida, um autoconhecimento em dia, para você ter a consciência da manifestação, ou seja, manifestar de maneira consciente o que você quer, entendendo que você não pode ser uma pessoa que você tem que usar a tua resistência. Aqui tem um direcionamento, vamos dizer, aqui tem um mau direcionamento de energia, tem um foco errado, porque a carta da força ela põe resistências às vezes, e essa resistência você está colocando em ficar preso ao passado e não olhar de forma diferenciada o que aconteceu com você, que seria o quê? Olhar como aprendizado, olhar como necessário para a tua evolução. Então, esse foco, essa resistência que você tem que ter, você tem que começar a colocar e empregar essa resistência, essa tendência que tu tem a ficar resistente, a ficar uma pessoa muito assim, com aquele certo foco, você tem que colocar isso no seu presente momento, né? No seu momento atual. De que maneira? Se permitindo ter foco e resistência para voltar a manifestar aquilo que você achou que tinha perdido lá atrás. Ou seja, um concurso, um emprego, um estudo, ou um relacionamento que você talvez desacreditou do amor, não acredita mais em ninguém. Aqui fala, você tem que pegar essa carta da força e empregar nessa força de seguir adiante. Não é você pegar nessa força de não querer aceitar o que passou. É você colocar essa força para te impulsionar a não desistir, a ter resistência, a ter resiliência, que essa é a palavra, para você reformular e reprogramar a tua mente numa mentalidade de sucesso, numa mentalidade de autoconhecimento, de intuição, numa mentalidade de estudar a lei da atração, que aqui saiu muito específico, de estudar realmente ir atrás de livros e ferramentas que vão trabalhar desenvolvimento pessoal e também a tua maturidade, seja de espírito, seja aqui na Terra, se desenvolvendo nas áreas da financeira, profissional, amorosa, enfim. Então, o recado aqui é esse, tá? Inicialmente falando. O foco é em você agora. E não resistir ao que passou no teu passado, aceitar o teu passado, se perdoar, se for o caso, e começar a trabalhar o teu desenvolvimento pessoal. Deixa eu colocar aqui para não me confundir, me misturar as cartas. Então, vamos ver aqui mais detalhadamente no que os consulentes que elegeram a opção de número 1 devem focar nesse momento. No que é que eles têm que ter foco agora. Carta do louco. Aqui é momento de se permitir o novo. Se permitir entrar nas emoções. Olha o Rei de Copas. É momento de você não ter medo das emoções, trabalhar a tua inteligência emocional. Pode ser que você foi ou tem uma tendência a ser uma pessoa muito acelerada de pensamento. Olha o que eu falei, um cavaleiro de espadas com um rei de espadas. Você é muito acelerado no seu pensamento. E é momento agora de você começar a adentrar o teu lado emocional, a se permitir falar das tuas emoções,
a não se sentir um derrotado, derrotada, porque você pode ter uma tendência de se sentir uma pessoa derrotada, derrotada, uma autocrítica grande em relação ao teu emocional, a se sentir talvez enganado, enganada por questões do passado, por ter acreditado em relacionamentos amorosos que não aconteceram. Tem muito isso aqui. Aqui é momento de administrar bem esse rei de copas, trazendo o quê? Trazendo essa intuição, trazendo para muitos aqui. Peraí, deixa eu colocar logo para não ficar falando e enfim. Para não atrapalhar aqui a concentração. Passado. Resgate aqui da criança interior, viu? Resgate da criança interior que se sentiu abandonada, que se sentiu deixada de lado assistindo a vida passar. Olha a Rainha de Copas fechando aqui. Aqui para muitos tem uma questão da infância, que é muito profunda essa leitura. Apesar de eu ter tentado reduzir as cartas, ela está cheia, recheada de informação. Por isso que eu digo a vocês, não tenho controle sobre o que vai sair aqui. É o que for necessário para quem está precisando ouvir. Então, tem leituras que vão ser bem extensas, né? Faz parte. Então, vamos lá. Vamos começar por partes. Para quem tem resistência e dificuldade de adentrar o campo emocional, aqui o recado é claro. Você precisa se permitir entrar nesse processo de olhar as tuas emoções. Rainha de Copas é lindíssima, eu amo a Rainha de Copas. Olha o 9 de ouros aqui. Vou considerar essas duas, tá? Como fechamento da tua leitura. Deixa eu tirar aqui. Aqui tá me falando o seguinte. Para muitos aqui tem que trabalhar amor próprio também. Então, você é uma pessoa, não é para todo mundo. Aqui tem uma parcela de pessoas que tem aquele excesso de atividade mental. É uma pessoa que pode ter esfriado, se tornado uma pessoa muito racional para evitar entrar no próprio emocional. Por que você se tornou uma pessoa assim, extremamente racional, uma pessoa que pode ser que agora que você está tomando consciência que isso tem que haver equilíbrio? Porque você pode ter sido alguém que sofreu decepções muito grandes, tanto da própria família, né, a família de estrutura de base, pai, mãe, enfim, como dos relacionamentos que talvez você idealizou ter uma família, ter ali vamos dizer assim, uma união, uma profundidade não aconteceu e você se sentiu muito ferido, ferida, pode ter sofrido separações graves, vamos dizer assim, traições nos relacionamentos, se sentiu apunhalado, apunhalada, enganado, enganada, de pessoas que de certa forma humilharam você também. Então tem muito essa questão de humilhação, de abandono, de dores referentes à família, também relacionamentos afetivos. Então aqui também tem essa questão para outros casos, com um pouco também da vida material, tá? Então eu vejo que tem uma mistura de vida material, independência emocional, independência financeira, escassez financeira, escassez de amor. E tem pessoas aqui que tá com aquela coisa de escassez em tudo, né? Amoroso, financeiro. Então aqui me fala que você pode ter em algum momento entrado no modus operandi muito racional, numa pessoa muito assim brusca, nos pensamentos, nas atitudes, até como um mecanismo de defesa, para você não encarar a dor que você tem ainda dentro de si, né? Rei de espadas, 10 de espadas, 6 de espadas. E aqui fala, é necessário você sair dessa defensiva. Porque o rei de espadas, com o cavaleiro de espadas aqui, me fala, olha, tem momentos na vida que a gente realmente precisa ser um rei de espadas. Cortar aquilo que não serve, tirar aquilo que está nos fazendo mal. Só que quando se trata das emoções e de quem nós somos em essência, e quando temos dores emocionais, não dá para a gente esfriar completamente, tratar as coisas de forma extremamente racional, esquecendo de lidar com o emocional para entender o porquê dos conflitos e achar que só ser racional e uma pessoa direta, assertiva e que fala na cara e às vezes acaba sendo brusco, brusca, que isso vai resolver a nossa situação. Aqui fala, é momento de você sair dessa fase, para que você possa aprender o que é ser feliz, com 3 de copas. Aprender o que é se divertir, aprender o que é ter lazer na sua vida, aprender o que é ter bons momentos de tranquilidade na sua vida. Você está precisando se permitir isso. E a carta do louco abrindo a tua leitura com o rei de copas está te convidando a entrar nessa energia de copas, na energia que se permite se entender emocionalmente, buscar inteligência emocional, na energia que se permite ouvir a própria intuição, na energia que se permite sentir sem se sentir um bobo, uma boba, sentir sem julgamento, sem auto-julgamento. Pode ser que vocês tenham uma tendência a se julgar demais, a se sentir um bobo, uma boba. Então aqui está falando, tá tudo bem.
você ter acreditado em pessoas erradas. Porque você estava ali com sentimentos genuínos. Você ter se declarado e levado um fora, um toco, em você ter mostrado seus sentimentos e a pessoa ter te apunhalado. O problema não era você. Pessoas que não estavam no seu nível. Mas não quer dizer que você tem que se tornar igual a essas pessoas. Então, é que está me falando que é necessário tu focar no teu processo de cura, de auto-perdão, no processo de refazimento da tua autoestima, da tua consciência de prosperidade, de fertilidade, na tua de prosperidade, que sim, pode ser financeira, sim, emocional, no teu amor próprio, na tua abundância de amor próprio e financeira também. Então é que tá falando, ó, se permite mais, se permite sentir, se permite entender essas emoções. Aqui também me fala sobre a necessidade, nesse momento, de você abandonar tudo aquilo que não traz paz e segurança. Então, você pode ter aquela ideia de achar que para ter estabilidade na vida é um leão por dia, é uma luta. Porque aqui fala do 5 de paus. 5 de paus é a luta, é a competição, é aquela agonia. E você já está cansado, cansada disso. Aqui fala tipo assim, abandona esse barco, pula desse barco, de achar que para você ter hoje segurança financeira, você tem que estar ali sempre competindo, sempre ali tentando medir seu valor, provar seu valor, um leão por dia, porque está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. Aqui fala, cuidado para não ficar alimentando esse sentimento de que vida é uma luta, tudo é difícil, é uma competição. Aqui fala, isso está te cansando. Porque lá no fundo você já está cansado, cansada desse padrão de pensamento, disso que está enraizado na tua memória. Porque tem uma memória de escassez aqui muito forte. Aqui tem uma memória de escassez emocional e financeira, que muitos podem ter vindo da infância. Muitos aqui tinham vontade de ter as coisas na infância e não tiveram, porque a família era muito pobre, porque aqui era tudo muito complicado, era difícil, e aí também juntou com a falta de lazer. Para muitos aqui na adolescência ou infância você não teve lazer, você não teve aquele carinho, você tem que resgatar a sua criança interior. Aqui fala da necessidade de você resgatar a sua criança interior para que você possa entender que a vida não é luta, a vida não é um constante sacrifício e você tem direito de ser feliz. Você tem direito de aproveitar a vida. Você tem direito de se desprender das dores. Para muitos aqui você pode ter a consciência de que a vida é só sofrimento. É só derrota, desgraça, é só luta. Mas é porque desde a infância você lidou aqui com escassez. Muitos com a falta de afeto, ou com a ausência ali do pai ou da mãe ou de ambos. Você acabou saindo um pouco da leveza, perdeu a leveza e trouxe para a vida adulta essa criança interior ferida. Essa criança interior que só aprendeu o que é luta pela sobrevivência, que aprendeu o que é sobreviver e não viver. Então aqui está me dizendo o seguinte, é hora de você focar em resgatar a tua criança interior, é entender que a vida, ela não vai só entregar para você rejeição, não vai só entregar para você escassez, são fases. 6 de espadas fala que você já está saindo dessa fase. E quando você perceber e se permitir, com a carta do louco e o rei de copas, entrar nas emoções, para se entender e de que maneira, como eu falei, isso é lá no início da leitura, fazendo uma terapia, ou um autoconhecimento, ou estudando mesmo, até por conta própria, as memórias de dor, a questão do subconsciente, né, do inconsciente, e você for se percebendo esses padrões, você já tomando a consciência e se afastando dessas mágoas, se afastando dessas dores, para que você possa se permitir. Então aqui fala assim, é hora de focar no seu bem-estar. Saia mais de casa, celebre mais a vida. Se divirta, vá ver um filme, vá ver uma série, sei lá, vá dar uma caminhada, faça alguma coisa que desenvolva, que te traga dopamina, né? Que é um... eu esqueci o nome que dá. Eu esqueci o nome agora que dá. Que é o que faz o cérebro se sentir satisfeito, faz com que você se sinta feliz, se sinta com bem-estar. Você está precisando disso. De momentos de calmaria. Sair dessa coisa do caos, da guerra, que a vida é isso, é aquilo. E é que está falando, olha, você pode ser hoje uma pessoa que tem uma certa, vamos dizer, você encara relacionamentos e família como algo ruim. E isso pode ser das experiências que você teve lá de infância e para outros dos relacionamentos afetivos que não foram bons. Então hoje você tem um olhar muito brusco e até um olhar muito rígido, não é nem rígido, mas é um olhar meio crítico, um pouco caótico do que vem a significar família e felicidade.
Porque você pode ter lidado com rejeição, novamente falo isso aqui, 9 de paus, 5 de ouros, cansaço de ser rejeitado, rejeitada, de se sentir abandonada, abandonada. Então pode ser que você tenha tido um parceiro que te abandonou, ou uma mãe e um pai que não era presente, era ausente, e você acabou criando na sua mente a ideia de que eu tenho que esfriar também. Eu tenho que enrijecer porque o mundo me enrijeceu. Eu tenho que endurecer, criar aquela casca porque o mundo fez isso de mim. Me criou para ser assim. Então é que está falando, ó, você precisa lidar com isso, com essas memórias de rejeição, de dor, de escassez, de falta material, de falta emocional. Por isso que eu indiquei o Ho'oponopono como uma das ferramentas. Ele não vai resolver tudo, mas ele vai amenizar bastante aqui a situação. E aqui tem aquela ideia do tipo assim, de você ser a pessoa que não acredita num bom parceiro e numa parceira de qualidade e de valor. Você é uma pessoa que necessita de segurança, você sai também com a rainha de ouros, independentemente do seu gênero. Significa o quê? Você gosta da segurança. Então você quer o relacionamento que traga estabilidade, que traga uma casa, um relacionamento estruturado, sólido. Você quer ter segurança financeira. Só que essa tua necessidade de segurança, como eu falei, vem da infância, para muitos aqui, pela escassez material e emocional, e pode vir também de experiências até na fase adulta, que de certa forma feriram a tua criança interior, que não está bem ajustada. Então aqui você precisa nutrir tua criança interior. Vou dar um adendo aqui. Para quem teve uma infância muito prejudicada, com ausência de lazer, para muitos aqui não tiveram brinquedos na infância, brincava com o que tinha, não tinha brinquedo, tinha vontade de ter aquela boneca, aquele carrinho e não tinha condição, aqui fala se permita. Se permita fazer essa terapia quando a tua situação financeira melhorar, porque ela vai melhorar. A tua situação financeira ela está muito atrelada à tua consciência de amor próprio, de merecimento e à tua consciência de cura do teu passado. Você está entendendo? O teu foco aqui para a tua vida financeira melhorar e a tua vida afetiva fluir é trabalhar autoestima, amor próprio, capacidade de manifestar, por isso que saiu lá no início a lei da atração, autoconhecimento, a quântica também é muito boa, a física quântica. Então é que está falando, a tua capacidade de cura, ela vem daí, das tuas memórias de dor. Lá da infância, para muitos casos, e adolescência ou início de fase adulta, com escassez que vem de família, seja financeira ou emocional, e rejeições ao longo da vida, que foi reforçando em você o sentimento de abandono, de rejeição, de falta. Então é que está falando, olha, se você for aquela criança que até hoje teve o sonho de comprar, vou dar um exemplo, a boneca Barbie, eu falo Barbie porque eu sou apaixonada desde criança pela Barbie. Então vamos dar um exemplo aqui bem prático. E eu vejo casos de adultos, né, hoje assim, pessoas que são adultas e colecionam Barbie. Quem mais consome Barbie hoje não é nem tanto as crianças, são os adultos. Por quê? Porque muitos desses adultos, a depender da geração, os pais não tinham condições de dar a boneca. A boneca sempre foi muito cara, né, a Barbie. Até as mais básicas. Então o que é que eles fazem? As pessoas quando começam a trabalhar se permitem comprar a casa da Barbie, ou o namorado da Barbie, ou as amigas, ou a própria Barbie, e vai colecionando ali, e a pessoa vai fazendo daquilo uma terapia. Claro, tendo o discernimento do que é consumismo e do que de fato é algo genuíno, que a pessoa quer porque ela se sente bem. Muitos até brincam, tá? Então é interessante ver essas comunidades aí. Por quê? Porque não tem aquele julgamento. A gente não vê aquele julgamento social. Porque aqueles adultos, na verdade, a partir daquele ato de cuidar da Barbie, né, sei lá, colecionar, fazer roupinha, aquilo é uma forma de curar a criança interior. Aquela criança interior que hoje, como adulto, se alegra ao ver aquela boneca. Porque quando era mais novo, mais nova, não tinha condição. Então aquilo acaba curando a criança interior daquele adulto. Isso aí pode ser para os homens sei lá, um videogame, sei lá, um skate, qualquer outra coisa. Ou uma brincadeira, um sonho de conhecer tal lugar, a pessoa nunca teve condição de ir, vai, depois de adulto. Então é que está falando, faça essa terapia com você mesmo. Né? Permita-se explorar algo que ficou lá mal acabado da tua infância e adolescência, que quando você tiver as condições financeiras que você terá, você vai ter condição de fazer o quê? O processo de cura dessa criança interior, tá? Seja com objeto material ou algo que remeta a um lugar que você queria ir, conhecer, se permita, né? Então aqui tá falando, ó, o teu processo de melhorar o teu financeiro, o teu profissional, né? Enfim, teu emocional, ele vem justamente dessa retomada de consciência do teu amor próprio, e você curar essas feridas aí da infância ou da adolescência. Aqui fala também para você se permitir
entender os teus conflitos novamente de infância. Tem muita gente aqui que vai ter que fazer uma recapitulação e entender os padrões que tu traz, de lá de trás até aqui. Então, são padrões de quê? Pode ser que você tenha visto muitas brigas, pode ser que você lidou num ambiente com pessoas que falavam palavras muito agressivas, gente que falava gritando. Isso é a pior coisa, né, gente? Familiar que é assim, sabe, desequilibrado, gente ali que não tem educação, que não tem gentileza. Então você pode ter lidado com muitas palavras bruscas de pessoas meio desorganizadas na vida, principalmente na vida familiar. Então pode ser que você tenha lidado aqui com aqueles parentes que falavam gritando, tudo era briga, tudo era motivo de briga, você não tinha condição de errar. Sabe aqueles padrões negativos que eu vejo aqui também? É aquele típico caso da família que não permite e condena o erro. Tudo é errado, tudo é errado. Aí você estava brincando, sem querer você derrubou um prato, quebrou. Você vai levar uma bronca, você vai ser criticado, você vai ser escorraçado. Porque são famílias que trabalham com a culpa. A própria sociedade, ela trabalha hoje com um sistema de culpa. A religião adora trabalhar com a culpa, trabalhar com o vigiar e punir, né? Inclusive o próprio Michel Foucault, que é excelente, o Michel Foucault, ele fala muito dessa coisa. Então pode ser que você tenha lidado aqui com questões do tipo assim, com esse tipo de familiar que tudo trabalha com sistema de culpa, de crítica, de briga, tudo é uma confusão, tudo desencadeia, não tem leveza. Que esse louco com página de copa, seja de copa, faltou leveza na tua vida. Faltou leveza na tua vida, faltou espontaneidade, faltou o brincar, o ser criança, o se permitir ter leveza. Faltou isso. Então, infelizmente, quando você lida com gerações adoecidas, tanto dos pais e sei o quê, e até hoje essa geração, ela traz essa dificuldade em aceitar o lado humano. Porque sai o rei de copas e a rainha de copas, não é à toa que sai aqui na tua leitura. Você já pode ter lidado com pais ou avós daquela geração horrorosa. Eu falo isso sem culpa nenhuma, tá, gente? Falo abertamente, porque aquilo ali é uma geração de gente, pelo amor de Deus. De pessoas completamente sem humanidade. Claro que tem a ignorância, tem tudo mais. Mas algumas daquelas pessoas, naquela época, eram bárbaras. Eram pessoas bárbaras, né? Que não tinham um mínimo ali de humanidade, de cuidado, de zelo. Até pelos próprios filhos, que muitos tinham filhos, era para trabalhar. Não tinha os filhos porque queria criar um ser humano com amor, com carinho, não. Colocava o filho no mundo para trabalhar na roça, para ser empregado da casa, para cuidar dos outros. Veja que mentalidade, a meu ver, bárbara, né? Então, o que é que acontece? Faltou leveza na tua infância, faltou aqui o ser criança de fato, se permitir ter aventuras. Então, tudo era uma crítica. Tudo é uma crítica. Então, como eu estava falando, que eu perdi o raciocínio aqui do Michel Foucault, ele fala muito do vigiar e punir, que a sociedade ela tem esse sistema de que você parece que está sendo vigiado constantemente. E isso a gente olha em quê, por exemplo? Nos mecanismos religiosos, do fanatismo, do dogmatismo, vigiando as pessoas, punindo os corpos, as pessoas, as mentes. Então, isso vai sendo introduzido na instituição família, né? Que acaba trazendo essa toxicidade que vai passando de geração para geração e vai adoecendo as pessoas, fazendo com que cada vez mais pessoas adoeçam. E a gente tem essa sociedade hoje doente. A gente vive hoje uma sociedade adoecida. Porque o feminino, olha a rainha de copas, que belíssima aqui. O feminino é renegado. Eu acho que eu já falei sobre isso, se eu não me engano é o Osho que fala isso. Eu acho que ou é o Osho ou é o Sadhguru, que são da Índia, né? São mestres indianos, mais contemporâneos. Eles falam assim que o mundo precisa curar o feminino para que as coisas fluam. E isso faz sentido da lógica do Yang e do Yin, né? Que inclusive quem criou essa ideia foi o Lao Tse com a teoria do taoísmo. Então, o Yin é justamente a gente aprender a silenciar, aprender a ter essa receptividade, a essa amorosidade. Não é ser fraco, porque a rainha de copas não está saindo fechando a tua leitura à toa. A rainha de copas, até pelos próprios tarólogos, ela é muito banalizada. Ela às vezes até é ridicularizada, porque vem ela como uma chorona, como uma mulher totalmente assim, que só fica sofrendo por relacionamento. A rainha de copas não é isso. A rainha de copas é a mais pura representação do yin no tarô, porque ela trabalha com a intuição, com a profundidade emocional, com a capacidade de entender a si e de entender o outro, até da autocura.
Ela consegue enxugar as próprias lágrimas dela quando ela está em equilíbrio. Então, com o 9 de ouros, está falando da necessidade de uma autonomia emocional. É o resgate que tu tem que ter agora do teu foco na tua cura da tua criança interior ferida e curar tuas memórias de escassez financeira barra emocional, de abandono e tudo mais, para que assim você entenda que é curando a relação com o pai ou com a mãe, que se eu não me engano está atrelada, eu não sei se é a psicologia analítica, eu não lembro, que fala que a abundância também está ligada aos pais, a tua relação que tu teve com teus pais. Só que aqui a gente não vai entrar na hipocrisia religiosa, aqui é puramente ciência, aqui é uma questão de inconsciente, aqui é uma questão da ligação do inconsciente com essas figuras, que elas estão sim atreladas à mãe ao cuidar, ao maternar, ao nutrir o pai à ação no mundo, a correr atrás. Isso tem relação científica, tá? Psicológica, isso aí não é crendice, etc e tal não, que eu estou trazendo aqui, mas dando aquela pincelada. Então é que está falando, a partir do momento que você trabalhar a tua rainha de copas com o teu rei de copas, trabalhando o teu emocional, curando o teu emocional, se tornando mestre de si mesmo, se tornando o teu próprio pai, a tua própria mãe, a partir do que você viveu, você vai aprender o amor próprio e estudando o autoconhecimento e até leis de manifestação, enfim, o que foi passado no início da leitura, você chega no 9 de ouros, que é o amor próprio, autonomia e abundância financeira, tá bom? Então vamos agora para quem elegeu a opção de número 1, com o recado final. Acho que ficou enorme essa leitura, mas é assim mesmo. Eu fiz aqui o que eu pude. Então vamos ver aqui o recado final. No que é que eu estou focando? Onde é que eu estou colocando mais foco nesse momento? Uma razão para que poucos de nós possamos alcançar aquilo que nós verdadeiramente queremos é que nós nunca direcionamos o nosso foco e nunca nos concentramos no nosso poder. A maioria das pessoas acabam se perdendo do seu caminho na vida e nunca decidem melhorar algo ou nunca decidem aperfeiçoar nada em particular. Isso é uma reflexão do Tony Robbins. Para quem tem interesse, é um dos maiores coaches, acho que tem do mundo, né, o Tony Robbins. Ele é lá dos Estados Unidos, se eu não me engano. E ele parece ter uma trajetória de vida bem complicada. Ele tinha uma vida difícil. Quem quiser, tiver interesse, dá uma olhada. Aí aqui fala, onde você coloca foco, cresce. Hoje, pergunte a si mesmo. A minha vida é um reflexo dos meus valores ou daquilo que eu preciso ajustar? Priorize. Então não é à toa que saiu isso, né, gente? É que tá pedindo para você ter foco. Foco aqui no autoconhecimento, na terapia, sim. Foco na tua cura. Foco nos estudos de lei de atração, de quântica, enfim, de tudo o que foi dito aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, dá um hype para mim, para o meu vídeo ser divulgado para mais pessoas e como sempre nos veremos no próximo vídeo. Então vamos agora para quem elegeu a segunda opção, vamos descobrir no que é que os consulentes que elegeram a opção de número 2 devem focar nesse momento, no que é que eles precisam focar. Sacerdotisa, 10 de copas, 6 de ouros. Aqui não é à toa, né? Só a sacerdotisa pedindo autocentramento. Ouvir tua intuição. As leituras hoje estão muito profundas, hein? Nem eu estava esperando. Aqui está muito específico. Isso aqui não vai ser para todo mundo, não, esse recado aqui. Aqui tem a ver com questões afetivas, familiares. Bom, aqui eu vou dar duas opções. Aqui fala de você olhar para dentro de si e aprender realmente o significado do que é um relacionamento pleno, com reciprocidade, com família, para quem quer formar família. É para você aprender aqui a explorar o teu eu interior, a tua intuição, para você saber identificar as pessoas que realmente devem estar na tua vida. Seja a tua vida familiar de base, né, pai, mãe, enfim, parente. Quem é que merece a tua atenção? Quem é que merece o teu melhor? Quem é que merece a tua dedicação naquele relacionamento, a tua dedicação naquela família? Quem é que realmente merece isso? E na parte afetiva, quem é que realmente merece
aquele compromisso que você quer ter e que você tem a oferecer, que é um compromisso mais sólido, que você é uma pessoa acolhedora, que você é uma pessoa voltada ali para aquela questão da dinâmica familiar, você valoriza muito. Então aqui está falando, você precisa ter essa consciência de quem é que deve estar na sua vida, né? Quem é que deve estar participando. E aqui fala que para quem não tem ninguém, aqui você precisa tratar a tua consciência. Você precisa trabalhar o otimismo, aprender a ser uma pessoa mais otimista, entendendo que quando você trabalha a tua autopercepção e o teu eu interior, e você melhora a tua vibração, a tua consciência melhora, se torna mais positiva, você automaticamente aumenta as chances e a capacidade de você encontrar um parceiro ou uma parceira que esteja à sua altura, para que o compromisso sério, que você tem a grande tendência aqui de atrair um compromisso sério, chegue para a sua vida. Uma pessoa que venha trazendo afeto, venha trazendo seriedade, responsabilidade. Então aqui fala, é você se comprometendo com você e sabendo quem merece e quem não merece aquilo que tu tem a oferecer, que você melhora a tua vibração, mas você precisa manter também um bom padrão de pensamento, de consciência, de sentimento, e você consegue atrair exatamente quem você quer, tá bom? Então é momento de olhar para dentro, reavaliar também quem está se relacionando, se essa relação ela está dando exatamente o que você precisa, se esse parceiro, essa parceira está no caminho para que você possa vir até algo mais sólido, se é uma pessoa que tem se esforçado, se é alguém que está fazer valer a pena essa relação, você tem que olhar para você e se perguntar, eu estou fazendo a minha parte, porque se eu estou fazendo a minha parte, sabendo priorizar quem precisa ser priorizado, então isso significa que eu estou tendo consciência do meu valor e do que eu tenho a oferecer. Agora, se você está se doando demasiadamente e você não consegue perceber que aquela pessoa vai ter futuro ao teu lado, então pede para você repensar esse relacionamento, repensar essas pessoas, repensar essas convivências, melhorar o teu padrão de pensamento, tendo mais otimismo, porque você se melhorando e tendo essa intuição, essa autopercepção, você vai ter grandes chances sim de atrair uma pessoa que está ali alinhada com o que você está vibrando e ter um relacionamento sólido. Para outros casos aqui, pode ser que você esteja se descobrindo como alguém, vamos dizer assim, LGBT, tá? Tem essa carta aqui da sexualidade que fala alguém está se descobrindo, ainda está se entendendo, se descobrindo. Para muitos aqui pode ser que tenha um tabu em relação à família. Pode ser que você é uma pessoa que vem se escondendo para que a tua família não descubra, que você pode estar vamos dizer assim, se compreendendo, se entendendo como uma pessoa bissexual, como uma pessoa homossexual, né, como um transgênero. Então é que está falando, olha, você precisa entender que você tem o direito de vivenciar o amor também. Tá? Que está falando disso também. Então, se você tem o receio do que você vai mostrar para a família, aqui fala, não é o que você tem que ter receio da família. Você precisa viver a sua vida. É como se dissesse assim, o amor também é para você. Então, se você está num momento de autodescoberta, busque uma terapia para você se entender. Que as sacerdotes associam muito também essa busca pela terapia, por se entender, por se olhar, como se fosse também a carta do eremita, né? Só que numa versão feminina. Então, é que está falando, não tenha medo de explorar a sua sexualidade. Para muitos aqui, você precisa se descobrir, tanto se você for hétero, como se você for LGBT, né? Então é que está falando, você tem que se descobrir. Você também tem que entender os seus processos, quais são os seus tabus em relação à questão íntima, em relação à tua própria orientação, quais são os teus tabus, quais são as tuas inibições. Porque se você quer um relacionamento com alguém, independentemente da tua orientação sexual, né? Se você é homossexual ou heterossexual, você tem que ver se você não guarda tabus que pode ter vindo da infância, não. Pode ter vindo da família, que deixou você uma pessoa inibida, uma pessoa muito retraída, porque a sacerdotisa, ela fala também disso, da inibição de uma pessoa retraída, tímida demais. Como que você vai viver o amor na sua plenitude sem lidar com essa questão que faz parte do ser humano, que é a sexualidade? Então aqui é momento de você pensar nisso. Será que eu não tenho alguma questão que me bloqueia?
independentemente da orientação sexual. Que também tem a questão do pessoal que está se descobrindo, né, na categoria LGBT, tem essa parcela que precisa também se entender e entender que podem sim viver o amor, porque aqui fala plenamente que você pode sim encontrar uma pessoa para você viver o amor na sua plenitude, na sua entrega, enfim. E você também que é heterossexual, que tem para os dois casos, tá, gente? Tô falando assim, mas você sabe que é só adaptar. E aqui fala, você só precisa realmente se compreender. E entender se o que você tem para entregar emocionalmente é válido para quem está com você ou para quem ainda vai chegar. E também você entender se você não tem alguma inibição, alguma coisa que te trava, né? Na questão da intimidade, da questão da tua orientação. Então, é que fala, é momento agora de se perceber nesse sentido aí, de focar nisso. Se você não tem uma trava aí, ou uma timidez, uma vergonha, alguma coisa que veio ali da parte da influência, né, familiar, você trouxe isso. Então, vamos agora olhar aqui os detalhes com o tarô. Então vamos lá. No que os consulentes que elegeram a opção de número 2 devem focar nesse exato momento? Isso aqui é extra. Não vou usar não. Olha, aqui fala de um grande quebra, mudanças que vêm para abalar mesmo. Então, para muitos casos, é você assumindo, como falou lá no início, uma sexualidade diferente do que talvez a tua família achava que você tinha. Aqui é você, por exemplo, cortando algum padrão repetitivo. Aqui é você se permitir a sua liberdade, é você fazer as suas escolhas de forma independente. Aqui é você somente se doar para quem é de fato compatível com você. Olha o eremita aqui. Autoconhecimento. Vamos lá, fundo do deck. Olha o 2 de copas. E o cavaleiro de copas. Aqui fala, o amor chega pra você. Aqui é momento de você focar e colocar abaixo tudo que não tá dando certo. Nada que não tá dando certo vai ficar na sua vida. Ou seja, repressão excessiva. É você ficar ali... não se permitir viver a sua plenitude, seja você hétero ou homossexual. Aqui fala, você tem que viver a sua vida. Aqui está basicamente falando isso. Você é uma pessoa que tem que tomar suas decisões de maneira independente, de maneira de erguer a cabeça e falar, é isso que eu quero e acabou. Chega de ilusão, chega de imaginar, e se isso, e se aquilo, e se descobrirem, e se for criticado, e se eu não encontrar ninguém, e se não vier, e se eu for repetir aquele padrão? E se eu não encontrar alguém para ter algo sólido? Aqui fala, é momento de parar com essa conversa mental. Essa conversinha mental está fazendo você perder tempo. Esse monte de si, de cenários imaginários que você vai criando, que muitas vezes não tem nada a ver e não vão agregar em nada com o teu foco em resolver essa questão da tua vida afetiva, tem que ser finalizado. Por isso que são 7 copos com a torre. Chega de ilusão, chega de criar cenários mentais. Aqui com o 6 de paus, com o rei de paus, está te convidando a ter ação, a aprender a agir, a aprender a se desenvolver, a aprender a sair do lugar, a aprender a tomar as decisões de cabeça erguida, com orgulho, que o 6 de paus fala desse orgulho, né? Mas é um orgulho até saudável de certo ponto aqui. Então fala, você tem que seguir o seu caminho. Parar com essa conversa mental, com esse monólogo que não está levando a nada, e tem que encerrar ciclos. Ciclos de quê? Repetitivos. Repetitivos, como eu falei, de inibição, de autocrítica, de associar a família, deixar que a família influencie a tua vida sentimental, que faça você ficar se retraindo, querer ser o que não é, te colocar numa imagem de uma pessoa que você não é. Então, ele está falando, olha, é momento de você fazer as escolhas que estão atreladas ao teu bem-estar, ao teu coração, aquilo que você mais desejava quando você era mais novo, mais nova, de se libertar. Aqui é basicamente uma libertação que você tem que ter, certo? Agora, a especificidade dessa libertação só você vai saber. Eu estou dando alguns indícios aqui, que apareceram alguns indícios. Agora, de forma muito específica, só você vai saber. Então, aqui está falando, carta da morte com louco, mundo é um ciclo que tem que se encerrar.
Vem um novo ciclo para você, para que você possa trazer, se for caso de independência financeira, que você tem que ter para viver plenamente o amor na tua vida, você vai ter independência financeira. Você vai ter segurança financeira, estabilidade. Só que aqui fala, você não pode existir. Tanto dessa independência financeira, tanto dessa questão de ter um relacionamento sólido e de se colocar como uma pessoa com alguém fixo, né, com alguém que queira algo mais seguro. Você só não pode desistir. O que você não pode fazer aqui é desistir, se cansar e achar que tá cansativo. Ou a busca por isso aí não tá dando certo. É que tá falando, é só questão de foco. Foco e otimismo. E merecimento. E a sensação de que se eu tenho um conhecimento de que eu posso e eu mereço, eu tenho condição de conseguir. Então é que tá falando, você tem que começar a olhar mais para você e se perguntar o que é bom para mim. Não é o que é bom para você, não é o que é bom para o outro, não é o que é bom para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o tio, para o cachorro, para o papagaio, né, para a tartaruga. Então é que tá falando, você tem que aprender a se questionar o que é que te faz feliz, o que é que te realiza como pessoa. Entende? Aqui fala mundo, o rei de copas, o eremita, é momento de você olhar para você e se perguntar, eu estou feliz nessa minha vida afetiva? As escolhas, as opções que me aparecem, ou as coisas que eu quero, desejo, que eu faço listas mentais, eu estou colocando em prática? Ou o que me disseram, as ideias que colocaram na minha mente, tem a ver com o que eu busco? Com o meu eu interior, isso ressoa com a minha identidade? Seja a minha identidade de gênero, seja a minha identidade como mulher, como homem, seja dentro de uma perspectiva de casal heteronormativo ou homossexual. Isso ressoa comigo. É como se você tivesse que se questionar agora. É um ponto crucial. Você tem que se perguntar, isso aqui sou eu? Isso aqui é o outro influenciando a minha cabeça ou é eu de verdade? Então é que fala, é o momento de você se entender. Por isso que saiu a sacerdotisa lá no início, o eremita sai aqui. É momento até de você buscar terapia também. E você começar a se perguntar, o que é do outro, o que é meu? Porque eu sou eu, o outro é o outro. Então é que tá falando necessidade de você buscar equilíbrio. Você tem que romper com tudo aquilo que disseram a você, que te ensinaram como certo ou errado, que faça assim, faça assado. Você tem que seguir o seu próprio caminho. O caminho de quê? Da paciência. Esse caminho pode exigir de você paciência, cura. Você tem que trabalhar as suas emoções, aprender a expressar o que você quer. Não necessariamente você dar satisfação e chegar para alguém e dizer eu quero isso, mas de você falar até para si mesmo. É isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que me faz bem, é isso que eu busco, que eu procuro, que eu idealizo. Então é que tá falando, você tem que dar um mergulho em você mesmo, esquecendo todo o padrão que te impuseram, todas as repetições que você viveu dos padrões comportamentais de relacionamento e você focar no que é bom para você. Não é o que é bom para o outro, é para mim, entendeu? Então é que tá falando, encerra esses ciclos aí. Se você está arrastando isso está paralisando a tua vida amorosa, não está indo para frente, você fica se sentindo ali perdido, trazendo bagagem que não é sua, de aspectos ou culturais, ou emocionais, ou de padrões que não são seus, que não são exatamente a quem você é, que ressoa com a sua essência, deixe para trás. Aqui está bem direto o recado. E se for preciso ter a independência financeira, a estabilidade para você seguir o seu próprio caminho, você vai ter essa realização. Você só não pode desistir e ficar achando que está muito cansativo, porque você, conseguindo se motivar, você consegue adquirir essa independência, essa estabilidade, essa estrutura. Então aqui fala para você ter paciência, não ficar carregando pesos desnecessários e entender que a escolha do teu coração só diz respeito a você. Aqui com o seis de copas, com página de copas, eremita e força, fala, não desista do que você quer para a sua vida. Não desista de quem você é de verdade. Resgate aquela criança interior, né? Resgate aquela pessoa sonhadora. Tenha essa determinação de se entender, de se colocar na tua própria vida afetiva, na tua própria vida emocional, até na tua vida íntima também, que faz parte. E o 2 de copas com o cavaleiro de copas fala, o amor vem para você, independentemente de qual forma for. Se é dentro de uma relação hétero ou homossexual, não importa, aqui vem para você. Mas você só precisa se resolver com você nesse momento e deixar todo o resto para trás, tá bom? Então esse foi o recado, foi bem direto, até mais do que o primeiro, né? Porque o primeiro foi uma enxurrada de informação. Então é isso. Deixa eu pegar aqui a mensagem final. Eu até me perdi aqui com o baralho. Ah, achei. Vamos lá, recado final para os consulentes que elegeram a opção de número 2. Você tem que focar agora em você. Em direcionar melhor essa sua vida emocional, essa sua vida
amorosa aí, resolvendo o que tem que ser resolvido. Aqui tá falando o que é que eu acredito. Olha, eu falei de dinheiro, né? Para você viver sua vida plena. Aqui também falou disso, ó. O que é que eu acredito acerca do dinheiro o que é que eu penso a respeito do dinheiro? O que é que eu acredito a respeito do dinheiro? Aqui fala, as minhas crenças, elas estão de acordo com os meus sonhos? Aqui fala, como é que vai o seu relacionamento com o dinheiro? O seu relacionamento com o dinheiro afeta a sua situação atual? Você acredita que você é capaz? Você acredita que você é digno? Você confia no dinheiro? O dinheiro pode confiar em você? O dinheiro é uma energia que ele pode vir, que ele deve fluir. E você é digno dele. E é a sua responsabilidade curar o seu relacionamento com o dinheiro como parte do seu processo de despertar. E como parte do seu processo maior de despertar. Aí que fala, dê uma rápida analisada no seu sistema de crenças em relação ao dinheiro. Alguma dessas crenças que você precisa melhorar para criar os resultados que você anda querendo na sua vida, escreva uma história ou escreva qual é a sua relação, o seu pensamento acerca do dinheiro. É hora de você, vamos dizer assim, dar um upgrade, melhorar a sua relação com o dinheiro e até melhorar os seus conhecimentos sobre o que é dinheiro, né? Aqui fala assim, qual será o próximo capítulo da sua vida? Né? Então aqui está falando, chamando a atenção para isso. Se você não consegue viver a plenitude da tua vida emocional porque você talvez não tenha uma independência financeira ou não se acha preparado, preparada financeiramente para viver isso, você precisa analisar que talvez a tua vida amorosa esteja sendo travada pela tua crença no dinheiro ou alguma coisa que está travando aí, tá bom? Então vamos agora para quem elegeu a terceira e a última opção. E vamos aqui descobrir. No que é que os consulentes que elegeram a opção de número 3 devem focar nesse momento? No que é que os consulentes que elegeram a opção de número 3 devem focar agora? Olha, Imperatriz. Uau, uau, uau. Rainha de Copas. Eita, poderoso, hein? 6 de ouros. No que os consulentes que elegeram a opção de número 3 devem focar agora? Pode ser que você vá começar a entrar numa fase de receber bastante atenção, viu? Você vai receber convites aí para jantares, vida social, pessoas interessadas em você. Eita. Mas você não está muito aberta aí não, viu? Pelo que eu estou entendendo, você não está muito aberta aí não. Para esses convites, não. Tua vida vai começar a melhorar. Afetivamente falando, você vai encontrar pretendentes aí, hein? Aqui tá falando que se você não tá nessa energia, você tem que começar a focar na tua autoestima, tá bom? Imperatriz, Rainha de Copas, foca no teu amor próprio, foca na tua autoestima. Entenda que se você gosta de você, vai ter assim de gente querendo você também. 6 de ouros fala disso. Que vai ter pessoas aqui te ofertando, encontros, que tá falando esteja pronto para encontros. Pode ser encontros tanto da vida social ou da vida afetiva, tá? Então aqui tá falando, olha, não se fecha. Que o caixão com o jardim pode ser que você esteja uma pessoa muito fechada aí, muito reservada. É que tá falando, não faça isso. Porque aí você vai ter oportunidades boas. Então vamos dizer assim, se você é uma pessoa que está de luto da vida amorosa, de luto da vida social ou do ser humano, fala, isso é uma situação que você precisa entender que é cíclica. Porque ela vai melhorar. Aqui o foco é em você, no seu amor próprio, na sua autoestima. Você precisa se cuidar mais. Quem não está vibrando aqui na Rainha de Copas e Imperatriz, você tem que começar agora a se cuidar, se priorizar. Você precisa cuidar da sua autoestima, da sua aparência. Você está naquela preguiça, eu estou me sentindo péssimo, mas não faz nada. Levanta desse sofá, vai fazer uma atividade física, vai melhorar essa forma de se vestir, de se apresentar. Não fica saindo desleixada na rua. Coloca um perfume, coloca uma roupa bonita, vai se arrumar para você. Vai se amar, né? A Imperatriz e a Rainha de Copas só reforça isso. Vai se amar. Vai se amar porque aí você vai acabar deixando de viver. E aqui vão ter pessoas que se você está buscando relacionamento, esse relacionamento ou essas oportunidades legais só vão chegar quando você aprender a se amar.
Porque se você não tiver o que oferecer, o outro não vai ter o que oferecer para você. Porque esse seja ouro também está falando e não é só do que o outro vai te dar, é do que você tem a oferecer para o outro. Então é como se dissesse assim, vem cá, se tu está buscando uma movimentação na vida social ou afetiva, o que é que você tem a oferecer hoje para quem estiver te buscando? Ou quem se interessar por você? Você está vibrando na Rainha de Copas e na Imperatriz? Você está se cuidando, se nutrindo? Aqui são várias reflexões. E uma delas é, o que você está exigindo do outro, você tem a oferecer? Se, por exemplo, se você exige que, eu quero um cara bonitão de 1,90 m, que todo malhadão e não sei o que, você vai colocando várias coisas na lista. Você está à altura de exigir o cara que você está querendo? Você está se cuidando? Você está se perfumando? E não é nem pelo outro, é por você. Você está se gostando? Você gosta do que você vê no espelho? Você gosta daquilo que você é, do que você representa? Você tem prazer em se cuidar? E não é se cuidar para estar no padrão, para o outro te querer, para você se gostar mesmo. Ter prazer em se ver, em se nutrir. Você está se priorizando? Você está cuidando da sua saúde mental? Então aqui é como se fosse te convidando para refletir. Porque quando muitas vezes a gente fala assim, eu quero um amor, só que a pessoa não se trabalhou. A pessoa não olhou para dentro de si, não fez o trabalho de autolapidação para que ela possa querer uma pessoa à altura do que ela exige. Ela não está à altura do que ela exige. Então aqui fala, enquanto você não trabalhar a Rainha de Copas e Imperatriz, você não vai ter o que oferecer. É como se você ficasse invisível, caixão com jardim. Você está invisível. Mas a partir do momento que você começa a se olhar, a se trabalhar em si mesmo, em si mesma, se priorizando, se amando, se cuidando em vários aspectos, não é apenas no aspecto físico, é no aspecto emocional. Você não ficar com aquela necessidade de buscar alguém. É hora de você focar no seu amor próprio, enfim, na sua autoestima, mas não com aquela necessidade de eu estou fazendo isso para atrair uma pessoa. Aqui fala, é para você ter aquela coisa genuína, do tipo assim, eu estou fazendo isso por mim porque eu tenho um prazer de viver minha própria vida. Eu vivo a minha vida com prazer de me cuidar, de me priorizar, e não porque eu estou fazendo isso conscientemente para atrair alguém. Porque lá no fundo, eu não estou bem na minha própria companhia. Porque lá no íntimo eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, comigo mesma. Eu não estou gostando de estar comigo mesmo, comigo mesma. Está falando, tem que ter um bem maior, tem que ter um querer em torno dessa questão amorosa, começando de você para depois ir para o outro. E aqui outro recado, quem de fato está na energia, já vibrando na Rainha de Copas, na Imperatriz Seis de Ouros, aqui fala, espere por convites de pessoas que vão querer estar com você, para se encontrar, para te ver. Pode ser na área amorosa? Sim. Pode ser na vida social? Sim. Só não se feche. Não se feche tanto para as oportunidades. Porque, inclusive, essas oportunidades podem estar sendo trazidas por quem? Por familiares, amigos e até pelos teus guias, tá? Porque essa aqui é a carta da família, amigos e guias espirituais. Então, aqui fala que é um ciclo para melhorar a tua vida. Então, se você estava aí cabisbaixa, porque a tua vida amorosa não sai do lugar, você não vê nada acontecendo, vai atrás de pessoas que te dão bolo, que não vão para frente, aqui fala, epa, antes se questione, por que é que não está dando certo? Você está com o seu amor próprio em dia? Você está se priorizando, está se gostando, se amando, está à altura do que você está exigindo? Outra coisa também, você pode ter passado por um ciclo que as coisas não estavam dando certo porque não era o momento. As coisas não estavam fluindo amorosamente ou nos relacionamentos de forma geral porque não era o momento. Só que a carta do ciclo fala, agora as portas vão se abrir. Mas para isso você tem que se trabalhar. Amor próprio, autoestima, maturidade emocional para você ter o que oferecer e atrair pessoas na mesma vibração, tá bom? Então esse é o foco que você tem que ter agora. No amor próprio, na autoestima, na inteligência emocional. Então vamos olhar aqui. Com mais detalhes. E vamos descobrir. No que é que os consulentes que elegeram a opção número 3 devem focar nesse exato momento? A força. É momento aqui de você reavaliar a sua vida, né? Também, engraçado, eremitas saíram em todas as leituras. 8 de copas, abandonar padrões de rigidez. Você pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade em abandonar padrões. Apego, tem muito apego. Pode ser apego com pessoas do passado que passaram na tua vida. Você tem muito apego de relações que não deram certo.
E aqui fala, você tem apego porque você não aprendeu a lição que essas relações queriam te passar. Você não aprendeu a lição. Aqui tá para chegar uma relação por destino, tá? Para você, trazendo cura. Só que você é uma pessoa que não entende o momento das coisas acontecerem porque você não aprende as lições necessárias. Aqui fala, acaba que você muitas vezes quer as coisas do seu jeito e você esquece de assimilar o que passou. Ó, a lua com página de paus. Há uma certa imaturidade para lidar com o teu próprio emocional aqui, em alguns momentos. É foco no autoconhecimento também aqui, sem dúvida. Sobre relacionamentos. Por que não deram certo? E você fica se perguntando, eu acho que eu nunca vou encontrar ninguém, cadê essa coisa de destino, cadê? Aqui fala, vem. Só que você não vai estar pronta quando isso acontecer. Porque enquanto você não trabalhar o porquê de você ter atraído certos padrões repetitivos de personalidade, ou você não ter entendido o porquê alguma coisa na tua vida não está fluindo, aí vai ficar difícil de você atrair essa relação aqui que vem para trazer cura, para trazer felicidade, para trazer bons momentos e até um casamento mesmo. Só que aqui está falando, olha, você é uma pessoa que tem uma certa resistência porque você é uma pessoa que se apega muito fácil. Então vamos dizer, você é uma pessoa que quer segurança, estabilidade, você quer sentimento. Você é uma pessoa sentimental, quer estrutura, só que você às vezes se prende muito. Você é uma pessoa meio teimosa, cabeça dura. Então você muitas vezes não consegue entender que para o novo chegar na tua vida, você tem que desapegar do que deu errado, ou do que não supriu as tuas expectativas. Olha a carta de AP, 4 de ouros, aí vem um 8 de copas pedindo para desprender do passado, o cavaleiro de espadas fala que você tem aquela coisa meio renitente, 2 de copas, mas eu queria aquela pessoa, mas ele ou ela era para estar na minha vida, e por que não estava, e por que não ficou, aqui fala porque não era para ser. E o eremita pede para você ter esse amadurecimento. Porque o fundo D com página de paus e a lua fala que tu tem muita coisa no teu inconsciente. Tem muitas coisas, tem muitos mistérios sobre você mesmo que você ainda está por descobrir, está por aprender. Porque ainda há uma certa imaturidade emocional aqui. Há uma necessidade de você olhar o teu inconsciente, que pode estar repleto de crenças limitantes do amor, de que foram pessoas que passaram, foi aquela pessoa que passou na minha vida. Eu sinto que se não for com ela, não vai ser mais ninguém. Porque foi aquela pessoa que estava no meu destino, e aí agora como eu não fiquei com ela, eu acho que eu não vou ter mais ninguém na minha vida. Aqui pode ter esse padrão. Ou de não aceitar o relacionamento que deu errado e você não soube soltar. E isso vai criando umas engrenagens mentais que vai fazendo você ficar bloqueado, bloqueada. Porque você não aprende a lição daquela situação, não extrai o aprendizado, o autoconhecimento e não consegue se desprender mentalmente e energeticamente daqueles relacionamentos lá de trás. E daquelas pessoas, né? Porque às vezes necessariamente não é só o relacionamento, às vezes é só a pessoa que passou na tua vida e tu não conseguiu entender qual era o papel dela, a função dela naquele momento. Já começou a atribuir coisas que não eram para ser, né? Então é que tá falando, olha, você precisa ter determinação. Mas assim, não é uma determinação teimosa, querendo as coisas do seu jeito. Porque aí você vai entrar numa vida muito brusca, né? Quer dizer, num movimento, numa postura brusca demais. Imperador, cavaleiro de paus, rei de espadas. Aqui você tem que ter o direcionamento de que tua vida tem que caminhar para frente. Aqui não é para você ficar com aquela ideia de que era para ter sido aquela pessoa, era para ter sido assim. Não. É para você de redirecionar essa energia. Colocando foco em que a tua vida caminhar para frente, mas com o desapego ao lado. Você tem que andar lado a lado com o desapego aqui. Do que não deu certo, você buscando entender o porquê que as coisas não funcionaram. E você tem uma dificuldade disso, pelo que eu estou vendo, que você é uma pessoa muito mental. Você quer abordar os relacionamentos numa perspectiva extremamente racional. Num tipo de perspectiva que fosse como fosse uma fórmula matemática, uma fórmula de física. E aqui fala, enquanto você não adentrar no emocional, lá na Rainha de Copas, lembra que saiu a Rainha de Copas lá com a Imperatriz? Enquanto você não entender do ponto de vista psicológico, emocional, intuitivo, profundo, você vai ficar tentando dar morro em ponta de faca. Por que aquela relação não deu certo? Porque o amor não chegou para mim. Você vai ficar com essa impaciência mental do rei de espadas com 8 de espadas, que é puramente lógica, e você não entra no eremita, com 2 de copas, que está falando, epa, baixa esse excesso de teimosia, para com essa teimosia, para de chover no molhado, para de ficar no passado e querer aquela explicação somente por mental, e com aquelas coisas muito assim, repetitivas. E por que não funcionou? E por que não sei o que, não sei o que? Isso é mente, a mente.
É a mente agindo. São as vozes mentais falando. São as palavras sendo colocadas para fora. Mas isso não vai responder ao questionamento do porquê que não está fluindo a vida afetiva. Porque não está fluindo a vida emocional ou social de como um todo. Porque você precisa silenciar a cabeça. O eremita com 2 de copas. Reavaliando profundamente dentro de você. Porque essas pessoas que não deram certo é porque não eram para ser para você naquele momento. O que aconteceu é que você não sabe olhar para dentro de você. Você tem dificuldade de se interiorizar. Para muitos aqui você tem dificuldade de calar a sua mente. Você tem dificuldade de se entender, de amadurecer. Então aqui pede amadurecimento emocional. Aceitação do que foi. Aqui pede também momento de você aprender que relacionamentos são espelhos também. Tem muito isso aqui. Que muita coisa é porque você tem uma postura, às vezes, muito lógica de apego e de não querer soltar pessoas que passaram na sua vida. Aqui fala, você tem que trabalhar isso dentro de você. É trabalhando dentro de você que lá você vai atrair alguém que está à tua altura. Aqui fala, você não pode ficar sentada, esperando chegar uma obra do acaso ou do destino, se você não estiver preparado, preparada. É você cultivando o teu jardim interior para que as borboletas cheguem. E não o contrário. Você não preparar o teu jardim interior e ficar só sentado esperando, a borboleta não vem. Ela só vem quando está ali tudo bonitinho, tudo, o jardim certinho, florido. Aqui fala, é um trabalho de dentro para fora e não de fora para dentro, você só esperando o destino vir resolver e você não vai fazer nada em relação a isso. Que fala, você tem a obrigação em relação a isso, de olhar para você, de se entender, de estudar a tua mente, entender a fundo o teu inconsciente, aqui com a carta da Lua, página de paus, alguns níveis de imaturidade emocional que ainda existem, tendências a ter controle, é muito controle, sou uma pessoa controladora também, gosta de meio possessiva, ainda fica se apegando a pessoas, situações, e não consegue soltar, porque acha que aquela era a pessoa da tua vida e não era, que aqui vem outras circunstâncias melhores, aqui virão outras oportunidades, aqui virão outras conexões que vêm de fato por destino, porém, quando você sai da confusão mental, com 8 de espadas, quando você sai do excesso de lógica, de teimosia, tá bom? Então, você tem que focar aqui no processo de amor próprio, autoconhecimento, entender que o que passou, passou, trabalhar desapego, focar nessa coisa de, era para ter sido assim, não era, porque não era para você, aquilo era só para te trazer aprendizado e maturidade emocional. E aqui fala, não queira controlar o destino, porque pode ser que você seja uma pessoa às vezes teimosa, que você acha que você vai controlar o destino ou que é você que faz. Aqui fala, aprenda que há uma força maior do que você. Aprenda que há uma inteligência acima da sua e a de todos nós. Porque por vezes pode ser que você possa ser aquela pessoa que queira tudo ao seu modo. É como eu quero, é como eu determino, que fala nem tudo é como a gente quer. É como a gente precisa e necessita para poder amadurecer. Então aqui fala, aceite o que passou, desapegue e entenda que coisas melhores irão, mas só quando você estiver preparado e preparada. Aqui fala, o seu caminho é avançar para ter uma união legal, seja uma em específico na parte afetiva ou outras socialmente falando, mas só quando você desapegar dos teus próprios padrões limitantes de apego, teimosia, excesso de racionalidade, excesso de querer materializar tudo, pode ter uma pontinha de materialismo aqui, preciso espiritualizar mais, intuir mais, trabalhar mais essa emoção, esse autoconhecimento, para que você possa ter o entendimento e o amadurecimento para viver aquilo que você merece, que você quer. Mas quando você estiver preparado, preparada, tá bom? Então vamos aqui para a mensagem final. Mensagem final para os consulentes que elegerão a opção número 3. Acho que esse vídeo ficou enorme, né? Se calhar tem quase 2 horas aí. Aqui fala, como é que eu posso fazer a diferença? O que é que te mantém acordado durante a noite? O que é que faz você pensar a ponto de que você grite e fale, chega, eu não quero mais? Onde você pode criar um propósito a partir da sua dor. Faça a diferença hoje na vida de alguém, seja algo grande ou pequeno, porque tudo isso pode vir a fazer uma grande diferença. Basicamente, para não ficar tão abstrato, aqui fala assim, olha, você tem que dar um basta. Sabe aquele sentimento que você fala, cara, não aguento mais isso, você grita, chega, eu não quero mais? Então, você tem que agir dessa forma. E esse eu não quero mais pode ser justamente essa teimosia que você tem, essa falta de aceitação do que passou, entende? Então aqui você precisa também focar em você. E aqui também fala, nesse processo,
ajude outras pessoas. Quando você começar o seu processo de libertação ou de cura, ajude pessoas que podem se beneficiar daquilo que você já viveu, através do que você já experienciou, tá bom? Então é isso, pessoal, sobre o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E como sempre, nos veremos no próximo vídeo.